Contribuinte que errou na declaração do imposto de renda recebe multa. Recorre à Justiça Federal, mas não tem jeito. Vai ter que pagar. Veja como não cair nesse erro e evitar problemas. O Inteiro Teor traz também julgamentos sobre concurso público. Um candidato que comprovou ter tido problemas de saúde durante o curso de formação consegue o direito de realizá-lo posteriormente. Já um agente público responsável pela elaboração de questões de concurso, acusado de favorecer candidata classificada na prova, é penalizado com multa pelo TRF da Primeira Região. Aqui no Inteiro Teor, você acompanha decisões e temas que estão em discussão na Justiça Federal da Primeira Região. Acompanhe a partir de agora. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve uma multa aplicada pela Receita Federal a um contribuinte que omitiu rendimentos e fez opção errada pelo tipo de declaração do imposto de renda. Ele alegou que não teve prazo para fazer as correções, mas não teve jeito. Veja como não cair nesse erro na reportagem de Ana Paula Souza. Cerca de 25% da população brasileira tem um compromisso inadiável com a Receita Federal, o envio da declaração do imposto de renda. Atualmente, quem recebe mais de R$ 1.903,98 é obrigado a declarar seus rendimentos e precisa ficar atento sobre os diversos aspectos, como pagamentos e deduções. Quem perde esse prazo está sujeito a multa no valor de R$ 160. Foi o que aconteceu com o Ricardo, que já teve muitos problemas com a Receita. Eu era muito desorganizado. E aí eu deixei de declarar vários anos. E aí eu tive um problema quando eu fiz a primeira declaração, que atrasou. E aí eu acho que, de alguma maneira, eles cruzaram os dados e viram que eu tinha declarações que não tinham sido entregues nos anos passados. E aí eles bloquearam a minha conta, e aí de alguma maneira, eu tinha que apresentar a declaração para que a minha conta fosse liberada. Eu apresentei a declaração, apresentei de forma errada. Até conseguir se organizar, foram anos caindo na malha fina, pagando multas e tentando parcelar débitos gerados, principalmente por ter que declarar duas rendas. Eu tinha duas rendas e aí isso gerava um imposto de renda alto no final do ano, né? E aí eu parcelava, tinha que pagar um valor um pouco alto e por causa das duas rendas, e aí eu parcelava e algumas vezes por uma questão de desorganização, não era feito débito automático na minha conta, então isso complicava e aí eu ficava devendo. A experiência de Ricardo ao cair na malha fina foi a mesma vivida por mais de 745 mil pessoas em 2017, que tiveram suas declarações retidas por fatores que vão de omissão de rendimentos, divergências e deduções erradas ou inexistentes, a indícios de irregularidades. A Receita Federal retém e malha quando as informações que o contribuinte presta não batem com informações, especialmente de outras fontes, como, por exemplo, empregador, administradora de imóveis, que também passam informações para a Receita, também em caso de deduções, que os médicos também passam informações para a Receita. Recentemente, o TRF da Primeira Região julgou o caso de um cidadão que caiu na malha fina. Ele foi multado pela Receita no valor correspondente a 75% do imposto devido. Para o Leão, os rendimentos declarados seriam inferiores aos recebidos. O contribuinte pediu na Justiça a nulidade dessa multa porque não conseguiu corrigir o erro no sistema da Receita Federal. Ele alegou que escolheu a declaração simplificada, que é a melhor opção para quem não tem muitas despesas para deduzir, mas precisava declarar pagamentos de pensões alimentícias e viu que deveria ter feito pela declaração completa. O TRF1, contudo, entendeu que após o fim do prazo para envio da documentação, a mudança no tipo de declaração, de fato, não é mais possível. Ele tem um prazo que é o último dia do prazo de entrega da declaração. Se ele entregou 30 dias antes e ele olhou que está errado, ele ainda pode retificar para trocar essa opção pelo desconto simplificado ou pelas despesas efetivas. Ele ainda tem esse prazo. Mas passado o último dia do prazo de entrega, ele, quando for fazer uma retificadora, ele só poderá manter aquela opção feita naquela data.
O relator, juiz federal convocado, Marcel Pérez de Oliveira, explicou que a opção pela declaração na forma completa ou simplificada é exclusiva do contribuinte e que a escolha menos favorável não constitui motivo para retificação. A cobrança de imposto de renda é regulamentada no Brasil desde 1922, por meio da Lei 4.625, que instituiu o Imposto Geral sobre a Renda. Naquela época, a receita tributária referente ao imposto de renda representava menos de 10% da arrecadação de impostos no país. Mas esse cenário mudou no final da década de 70, quando esse tipo de imposto se tornou o tributo federal de maior arrecadação pública. Atualmente, o imposto de renda representa mais de 20% dos impostos arrecadados no Brasil. Por isso, é fundamental que o contribuinte esteja atento a todos os detalhes no momento de declarar para evitar problemas com a Receita e com a Justiça. Quem observa isso tudo direitinho não tem normalmente problema. E ainda tem segunda chance. Quando ele entregar a declaração e tiver algum erro, a Receita está avisando e ele ainda pode ir lá corrigir imediatamente, ele nunca vai ter problema. Decisões como essas, julgadas pelo TRF da Primeira Região, estão no nosso portal. Basta clicar em Mais Notícias. A seguir, o assunto é concurso público. Um candidato que comprovou ter tido problemas de saúde durante o curso de formação consegue o direito de realizá-lo posteriormente. Já um agente público, responsável pela elaboração de questões de concurso, acusado de favorecer candidata classificada na prova, é penalizado com multa pelo TRF da Primeira Região. Já, aqui no Inteiro Teor. O Inteiro Teor está de volta, agora falando de julgamentos sobre concurso público. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região impôs multa a agente público responsável por elaborar questões de concurso, acusado de favorecer candidata classificada na prova. O caso envolveu um agente público responsável por formular mais da metade das questões da prova de conhecimento específico, as de maior peso, do concurso de técnico de laboratório da Universidade Federal de São João del Rei. Ele mantinha um relacionamento amoroso com uma das classificadas. Ao analisar o caso aqui no TRF da Primeira Região, o juiz federal José Alexandre Franco entendeu não haver dúvidas sobre o poder de influência no resultado classificatório da candidata. Segundo ele, houve violação aos princípios da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Porém, como a candidata não assumiu o cargo, o magistrado aplicou uma sanção com multa civil no valor de até 3 vezes a última remuneração desse agente público. O TRF da Primeira Região garantiu a efetivação de matrícula no curso de formação do Tribunal de Contas da União a um candidato ao concurso. Ele passou em todas as etapas anteriores, mas comprovou que não pôde fazer o curso de formação por problemas de saúde. Confira. Foram cerca de 4 horas diárias de estudo durante 5 meses para a tão esperada aprovação no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. Elton, que já era PM em outro estado, mesmo acostumado a se exercitar, intensificou também o treino para o teste de aptidão física. Antes da data do TAF, porém, acabou se machucando. Veio então o medo de ser reprovado. Eu fiquei com o tornozelo bastante inchado. E ele incomodava quando eu andava, né? Mas tratando. Gelo e compressa e médico, e enfim. Eu corria atrás ao tempo todo para ficar perfeito quando chegasse aqui. Fiz o teste físico lá com muito custo, mas passei dentro do horário sem maiores problemas. Para finalmente assumir o cargo, Elton precisou sair de João Pessoa para Brasília pelo menos 5 vezes. A ponte aérea foi complicado porque são 2.700 km. Passagem muito cara e a gente tendo que trabalhar e cumprir as escalas de lá sem ter nenhum problema. E para vir para cá, eu acabava
que vinha na pressa. Eu tinha que chegar aqui, fazer tudo e correr rápido para lá de volta. Isso tornou o processo ainda mais custoso para mim. E há pessoas que enfrentam problemas parecidos ou até mais complicados. Um candidato aprovado na primeira etapa do concurso do Tribunal de Contas da União não conseguiu efetivar a inscrição na segunda fase do certame por problemas de saúde. Após ser eliminado, ele recorreu à Justiça. Já em primeira instância, garantiu o direito de retornar ao concurso. O caso veio parar aqui no TRF da Primeira Região. A União sustentou que aceitar o candidato seria conferir um tratamento diferenciado a ele, o que violaria os princípios da isonomia e da moralidade, já que todos os inscritos se submeteram às regras do edital, argumentos rejeitados pela 5ª turma do tribunal. O relator, desembargador federal Souza Prudente, destacou que o edital é a lei do concurso, mas é ilegítima a eliminação no caso porque a perda do prazo se deu por circunstâncias alheias à vontade do candidato, e o atestado médico confirma isso. O magistrado destacou que o prazo curto para inscrição na segunda etapa é que afronta os princípios da isonomia, publicidade e razoabilidade. Este advogado esclarece que o edital deve sim ser respeitado, mas há que se levar em conta também outras questões. No caso de doença, é uma justa causa impeditiva para o candidato poder fazer a sua inscrição. Então, a doença, no caso, ela é justificável, entende? Né? Para poder, entre aspas, ferir o princípio da vinculação edital. Esse foi o Inteiro Teor com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Você pode ficar com a gente no nosso portal e também nas redes sociais, como no Facebook, YouTube e no Instagram. Até o próximo Inteiro Teor. Tchau!